Queridos irmãos, nessa noite, quando nos reunimos mais uma vez para culto e adoração a Deus, agora para a nossa reunião de oração nos lares, nesta quinta-feira, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Abra a sua Bíblia, Atos, capítulo 12, verso 1 a 8. Nós iremos ler esse texto por uma pequena meditação. A palavra do Senhor nos diz assim: por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e as sentinelas e portas guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeiras caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E eis que assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Irmãos, nós estamos nesse texto, nesta noite, para lembrar os irmãos que a igreja, em alguns momentos, ela tem algumas dificuldades, ela enfrenta lutas, ela enfrenta muitas perseguições. E nesses dias, quando a igreja estava cumprindo o seu propósito de evangelizar, de levar a palavra de Deus àqueles que ainda não tinham ouvido, Pedro então é preso. E há então por parte das autoridades a alegria em fazer isso, em maltratar os filhos de Deus. Mas eu quero lembrar os irmãos que a palavra do Senhor, quando lemos no capítulo 12, verso de número 5, diz assim: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Então observe, irmãos, naqueles dias de dificuldade, a igreja estava em oração. E é nisso que eu quero convidá-lo a meditar na palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Pai amado, agradecemos-te, Senhor, porque em todo tempo o Senhor age em favor do seu povo. Nesta hora, quando lemos esse trecho da palavra do Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos motive a fazer a sua vontade, como o povo do Senhor naquele dia agiu em fé, orando, que o Senhor motive o povo dessa igreja, deste lado do país, nessa cidade, nesses bairros que aqui estão, alcançados pela igreja presbiteriana Ebenezer. Que o Senhor esteja atuando de forma extraordinária no nosso meio, agindo de forma que as pessoas possam enxergar o poder e a ação do Senhor no meio delas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de ler e fazer esse pequeno comentário, eu queria lembrar que o livro de Atos, ele relata Herodes prendendo seguidores de Cristo. Tiago foi morto, e percebendo que a perseguição lhe dava popularidade, o rei resolveu prender Pedro e julgá-lo. Os outros cristãos passaram então a orar por ele com todas as suas forças. De forma milagrosa, Deus libertou o apóstolo por meio de um anjo, abrindo os portões da prisão. Ao ser livre, Pedro decidiu ir à casa de Maria, mãe de Marcos. Ali muitas pessoas estavam reunidas para orar. Observe que tudo isso que está narrando Lucas aconteceu. Mas há algo engraçado aqui no texto. Se você seguir a leitura mais embaixo, você vai perceber que uma criada, Rhodes, vai atender a porta quando Pedro bate. E ela então, atendendo, ela fica atônita, ela fica espantada de ver Pedro ali. E ela corre para os irmãos que estavam orando lá dentro e diz: olha, Pedro está aí. E eles não acreditam nisso. E ela volta a falar e Pedro continua batendo até que alguém vai lá, abre a porta. Pedro chega e relata aos irmãos o que Deus havia feito, pela maneira que Deus havia trabalhado na sua vida e o libertado. Observe que parece um momento de brincadeira, mas é um fato.
Às vezes nós buscamos Deus, oramos a Deus, mas não acreditamos naquilo que Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso. Observe que a igreja estava orando para que Pedro fosse libertado. E quando ele é liberto de forma milagrosa, a igreja fica espantada. As pessoas ficam atônitas, eles não conseguem perceber a ação de Deus de forma extraordinária. Então, nessa noite, eu queria que você, lembrando daquilo que Deus fez ali com Pedro, que Deus fez através da igreja em oração, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de angústia do nosso país, das cidades, das nações, nós pudéssemos orar a Deus, mas não agindo como aqueles irmãos incrédulos, sabendo que Deus podia fazer algo milagroso, eles estavam orando para isso. E quando Deus faz, há um momento de espanto, um momento de dificuldade em crer. E nessa noite eu queria que nós, como igreja presbiteriana e Ebenezer aqui de Franca, pudéssemos dobrar diante de Deus, nesse momento tão importante, tão notório da nossa nação, onde as escolas, os comércios estão fechados, onde há um grupo trabalhando para que haja mobilidade das pessoas, haja alimento para ser comprado. Nós, como igreja, pudéssemos interceder, orar em favor das ações que estão sendo tomadas, mas orar também para que Deus haja de forma milagrosa com o nosso país. Nós cada dia estamos vendo países e mais países aumentando o número de mortos, pessoas que estão vivendo em agonia, pessoas idosas, pessoas jovens, crianças sendo acometidas por esse vírus. Então, nessa noite, eu queria que nós, como igreja, atentando para aquilo que Lucas narra aqui, que a igreja reuniu-se para orar na casa de irmãos. E quando a igreja ora, Deus, na sua misericórdia, age de forma extraordinária, de forma milagrosa. Então, nessa noite, eu queria convidá-lo a pensar nisso, a agir de forma que Deus possa atentar para nossas súplicas, atentar para a angústia do nosso país, atentar para as necessidades da nossa cidade, atentar para a igreja a qual servimos. Então, observe que é uma oportunidade de orarmos juntos. A oportunidade de estarmos juntos orando nos nossos lares. Então, você é convidado nessa noite a orar, a se colocar diante do Senhor, intercedendo, buscando Deus em favor das necessidades que a igreja tem, mas também das nações, da cidade, daqueles que estão angustiados, para que Deus possa agir de forma milagrosa no meio do povo dele. Então, hoje à noite eu queria que você lembrasse que Deus é maior do que os nossos problemas, que Ele tem solução. E as soluções que Deus traz, elas são permanentes. Elas são para ser glória, honra e louvor do seu nome. Observe que as autoridades, depois de ver o milagre, de ver Pedro saindo com as trancas fechadas, tudo sendo aberto, e os guardas estão ali junto, mas não percebem a ação de Deus. Então, enquanto as pessoas que não conhecem a Deus não vão conseguir perceber a ação de Deus, nós, como seus servos, possamos desfrutar das bênçãos, dos recursos que Ele tem para a sua igreja. Esse ambiente de pandemia, de angústia, de tristeza, que nós nos alegrássemos no Senhor e colocássemos a nossa confiança nele e declarássemos a Deus que somos igreja, igreja que crê, igreja que age. Vamos orar agora juntos. Reúna a sua família, reúna aqueles que estão no seu lar para oração. Curve-se do Senhor, clame ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós estamos encerrando esse momento de meditação da Tua Palavra. Nós pedimos graça do Senhor. Pedimos que o Senhor haja em misericórdia com o seu povo, que o Senhor haja em misericórdia com o nosso país, que o Senhor haja em misericórdia com as nações que estão sendo assoladas por essa pandemia desse vírus, Pai. Nós pedimos graça do Senhor, pedimos um milagre. Sabemos que o Senhor é todo-poderoso, que a honra e a glória e o louvor será teu. Então, nessa hora, nós pedimos graça. Pedimos que o Senhor atue, Pai, de forma maravilhosa. E o seu povo, a sua igreja, possa perceber que o Senhor está agindo com misericórdia com o nosso país, com misericórdia com o nosso estado, com misericórdia com a nossa cidade, com misericórdia com a nossa igreja. Haja, Deus, com poder. Haja de forma que nós possamos perceber a ação do Senhor e o seu nome ser glorificado em todas as coisas.
Tudo isso é o que nós te pedimos nessa hora, em nome do Senhor Jesus.